tristonho falando, os melhores momentos do jogo. Não teve tantos melhores momentos assim. No primeiro tempo, talvez um pouco mais. No segundo, foi um segundo tempo ruim. O Rogério, Arnaldo, voltou a falar dos números. Melhor ataque, melhor defesa, chuta mais, sofre menos finalizações. Mas ele mesmo fala, bom, isso aí não resolve, porque é um acúmulo de fracassos desde que ele voltou, né? Paulista, Sul-Americana, não foi para Libertadores. E agora, esse vexame colossal ao ser eliminado pelo Água Santa. Ao menos acho que ele usou as palavras obrigação e fracasso na entrevista pós-jogo. E acho que é isso que um técnico de clube grande tem que fazer quando é eliminado desta forma. Esse é o que um clube grande deve fazer quando é eliminado desta forma. Agora, eu acho que essa suposta defesa dele em relação a números, ou talvez aí com um pouco mais de elementos, com as lesões bizarras que o São Paulo sofreu nessa temporada, elas são defesas que elas dão conta de parte do que acontece no São Paulo do Rogério Ceni e não do trabalho todo do São Paulo do Rogério Ceni. E acho que essa questão dos resultados, ela vem se agravando no comando do Rogério, que não conseguiu nenhum resultado importante até agora e que, de uns tempos para cá, vem tendo dificuldades esse time até contra times como o Água Santa. Mais modestos, bem armados, fechados. Deixou de ser uma dificuldade do São Paulo com grandes times para passar a ser uma dificuldade do São Paulo com times médios, como foi com o São Bernardo, como foi com o Água Santa. Então essa defesa dos números desse campeonato, acho que ela não se sustenta, né? Porque o São Paulo não ganhou de nenhum time, nem médio, nem grande desse campeonato. Não ganhou de nenhum time que foi líder da sua chave. Não ganhou nem do Ituano, nem do Água Santa, nem do São Bernardo, nem do Bragantino, nem do Palmeiras, nem do Corinthians. Então, esses números eu posso rebater com esses dados, né? Eu acho que para esse momento, e o trabalho do Rogério completa hoje 17 meses. Para esse recorte de 17 meses, 2023, o time pensado, a reformulação pensada pelo Rogério e o time que ele colocou em campo não funcionou. Essa é a conclusão. Não funcionou. Ele sofreu para ter um mínimo de sequência por conta das lesões bizarras, fato, mas o time no tal do 4-2-4 e tal não funcionou. E não funcionou muito porque num setor onde não aconteceram lesões, o meio de campo, nenhum volante machucou, o Nestor não se machucou, o Luciano não se machucou e essa foi a estrutura que ele montou. Esse setor não funcionou desde o primeiro jogo até o último jogo do campeonato. Então, esse recorte não funcionou. O São Paulo agora, Tironi, nesse jogo teve, eu acho que um pouco de tudo que foi o São Paulo no campeonato. Lesão no primeiro tempo, problemas nas trocas, time definhando na parte final, a ponto de ter um jogador pulando numa perna só, o Wellington, no final do jogo, e chegar numa disputa de pênalti sem batedor. Só o Luciano era batedor de pênalti entre todos os que estavam disponíveis. Os outros 4 batedores do time estavam fora por lesão. Então, só para quando chega nos pênaltis, cara, daquele jeito, provavelmente perderia, né? Como perdeu. Mas nesse jogo retrato, eu acho que tem uma indagação para o restante da temporada. E essa pausa de 3 semanas, quase um mês, ela me parece ser necessária para uma avaliação que, na minha concepção, foi feita de uma forma muito apressada, se é que ela foi feita no final do ano passado, em novembro, quando o São Paulo encerra uma temporada ruim, com vários fiascos também, e a decisão da diretoria foi dobrar a aposta, ficar com o treinador e reformular o time ao gosto do treinador. Agora, com 3 semanas, esse breve intervalo, é muito mais difícil tomar uma decisão por mudança. Mas os resultados mostram que o trabalho não tem funcionado. Os resultados desse ano e os resultados dos outros meses, sob o comando do Rogério, né? Vale a pena, para a gente falar em números, em dados, o São Paulo não ganha um jogo
difícil desde junho do ano passado, quando venceu o Palmeiras por 1-0. Na Copa do Brasil, gol do Patrick. De junho para cá, eu falei isso na semana passada, o São Paulo não ganhou nenhuma vez do Palmeiras, nenhuma vez do Corinthians, nenhuma vez do Vasco, nenhuma vez do Flamengo, nenhuma vez do Fluminense, nenhuma vez do Internacional, nenhuma vez do Atlético Mineiro, nenhuma vez do Fortaleza e agora não ganha nem do Água Santa e do São Bernardo. O que eu quero dizer com isso? Que se não ganha há tanto tempo desse rol de times, o que será o restante da temporada? Com esse comando, com essa linha. Então, na minha concepção, não é nessas 3 semanas, a partir de hoje, já que a gente está discutindo aqui o pós, eu imagino que as pessoas do São Paulo estejam discutindo o pós, como as pessoas do Corinthians e tudo mais, com uma grande diferença. O Corinthians está começando um trabalho com um treinador, o São Paulo está há 17 meses com um treinador. Ou o São Paulo faz a revisão de expectativas para a temporada e ela precisa ser refeita porque não tem jogador bom disponível e está todo mundo machucado, e entende que a temporada é para não cair de divisão e o técnico abraça essa causa, como a torcida já abraçou há algum tempo, ou tem a haver alguma mudança no comando, diretivo, técnico, enfim. Porque o que não dá, isso foi um ponto da entrevista ontem, é imaginar que essa linha de controle de jogo, imposição de jogo, mais oportunidades de jogo e o bendito 4-2-4, que não ganha de mais ninguém, seja continuado e bancado. Porque agora é uma conclusão óbvia. Não funcionou. Então, se não funcionou, algo precisa ser feito para o restante da temporada, que é mais difícil do que esse recorte minúsculo de Paulista, em que o São Paulo foi um grande fiasco contra times médios e grandes. O Marília, a conversa, pelo menos aqui na hashtag G4 Band Esportes, é demissão. O Rogério já está demitido nas redes sociais. No metaverso. E o Arnaldo está falando que precisa, talvez, mudar, olhar... Acho que quem tem que mudar é o Rogério. Reavaliar. Acho que tem que mudar o técnico. Não, eu falei... Exatamente. Ou muda o Rogério, ou mudam o Rogério. Não, é assim, eu concordo muito quando... acho que sobre o jogo tem muito pouco para dizer. Acho que o São Paulo, como o Corinthians, foi melhor num pedaço do jogo, insuficiente para dizer que mereceu a classificação. Foi melhor para o Água Santa. O Água Santa não chutou nenhuma bola no gol. Acho que um cabeceio um pouco mais perigoso à esquerda do Rafael uma vez, mas... Não teve um chute de fora da área que fez o Rafael trabalhar, não teve uma triangulação. Acho que o sistema defensivo ontem, não dá nem para dizer como é que foi, como eu disse sobre o Rony, o Água Santa queria levar o jogo para os pênaltis e não dá para dizer que não foi competente, conseguiu fazê-lo. Isso posto, quando o São Paulo, vou usar a expressão que o Arnaldo já usou, dobra a aposta no ano passado, dizendo que o problema, na avaliação do São Paulo, o problema havia sido os jogadores e não eventualmente o técnico, e dá para o técnico carta branca para reformular a seu gosto, com as condições financeiras óbvias que o São Paulo lhe dá. O elenco, não é em março que o São Paulo pode chegar à conclusão que isso mudou. Mas eu acho que assim como a gente falou muitas vezes que não existia interlocução de ninguém do Flamengo com o Jorge Jesus, ou ninguém Corinthians com o Vitor Pereira, ou com... Eu acho que precisa ter uma interlocução com o Rogério, precisa ter um conselho de classe. Falar, Rogério, ok, você quis esse elenco, a gente tem várias questões com você, estamos em débito em relação ao departamento médico, à piscina, aos salários, à qualificação do elenco, é verdade, essa culpa é nossa, vamos abraçá-la e vamos também dar a nossa cara a tapa nesse ponto de vista, mas a sua teimosia não vai ajudar. Porque ontem, é claro que é muito lamentável a contusão do Galopo, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato até ontem, artilheiro, diferente, resiliente, tudo isso, por isso que eu fico muito mais chateada com a contusão dele. Ele precisava colocar um jogador que tinha 45 minutos para jogar, ou ele podia ter reforçado o meio? Ele podia ter colocado alguém para deixar o Nestor, eventualmente, ser o outro meia que ia ajudar o Luciano. E o Luciano dá um passinho na frente ontem só ontem, porque aí é o diabinho do Rogério.
eu vou colocar outro atacante, eu vou abrir o placar e eu vou golear. Em vez de, eu vou fazer o time jogar por uma bola também. Já estamos nos 30 do primeiro tempo, está difícil. Vamos ganhar de 1-0 hoje. Vamos tentar um jogo mais pragmático. Ele não, é a hora em que ele tem uma recaída. Porque as contusões, de novo, não vamos ficar, como eu falei ontem, a gente pode ficar num comentário em looping eterno sobre a dificuldade que ele tem com essa combinação de despreparo físico, para o departamento médico eventualmente nota 5,5, mas ontem ele já não tinha alguns jogadores. Ontem. É quando ele perde um jogador, a opção dele é por um jogador que não vai dar jogo para ele até o fim do jogo. É um erro dele. É quando ele tem essa recaída. Eu acho que eu sou contra a saída do Rogério. Não acho até que eventualmente um outro técnico poderia dar um choque no time eventualmente, mas acho que ele é a melhor pessoa para nos próximos 21 dias preparar o time para estrear na Sul-Americana. O time que mais bem estreou no Campeonato Paulista foi o São Paulo, depois de treinar um mês. Foi mais que o Palmeiras, foi mais que o Corinthians. Até o Santos, que foi o único que ganhou na estreia, o São Paulo empatou com o Ituano, mas o São Paulo é que faz o começo de Campeonato Paulista melhor, que dá a ele esses números que ele falou aí, melhor ataque, não sei o quê. É o começo do campeonato, é até os clássicos e tal. Então eu acho que ele tem essa capacidade, mas é necessário que alguém seja do tamanho, não precisa ser maior que o Rogério, mas precisa ter alguém, precisa ter um interlocutor para falar, Rogério, olha, a gente já não vai ter. Então o Caleri está machucado, o Galopo está machucado, o Wellington está machucado, sei lá mais quem está machucado. E nessas condições, você precisa ser um pouco mais pragmático. Alguém precisa ser essa pessoa. Precisa ter lá um amigo, um outro francês, um outro auxiliar. Talvez a contratação que o São Paulo mais precise seja essa pessoa que converse futebol com o Rogério a ponto dele, eventualmente, ceder. E não é ceder para as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. É ceder os 30 minutos do primeiro tempo num jogo que não está indo. Então o Wellington Rato não está acertando tanto. O outro não está indo como ele gostaria que fosse. O Galopo não fez o gol como ele normalmente faz, que abre o placar. E saiu do jogo. Ontem, ele precisaria ter essa possibilidade. Mas não, eu sou contra a saída do Rogério. Depois da diretoria dobrar a aposta, quem vai pegar esse elenco? Quem quis esse elenco foi o Rogério. Quem pode tirar mais desse elenco, eu acho que é o Rogério. Então, ô Maciri, em cima disso, já vou ler uma galera aqui respondendo. Duas coisas. Ela falou assim, agora tem 21 dias aí para decidir o que vai fazer. Ele mesmo falou, né? Vamos descansar, vamos pôr a cabeça no lugar, ver o que faremos daqui a 21 dias e tarará. A questão é, o São Paulo está há 17 meses no São Paulo e alguma ou uma outra coisa ele mudou daquilo que ele acha que tem que ser o jogo. Será que em 21 dias ele vai ter uma metamorfose e vai se transformar num cara que vai ouvir, que vai mudar o time? Não vai. Não vai mudar. Ele não vai mudar porque ele tem essa convicção. Então, um ser humano, quando tem as suas convicções, ele, ainda mais tendo vivido tudo que ele já viveu, né? E nesses últimos 13 anos de fracasso absoluto do São Paulo, com um título conquistado, mesmo ele teve já sinais de que ele precisava mudar na final do Paulista ano passado, na final da Sul-Americana ano passado, né? Então ele já teve sinais claros do campo dizendo para ele que ele precisava se adaptar e mudar um pouquinho o jeito dele. E ontem na coletiva ele falou assim, o São Paulo é um time que joga de igual para igual, ofensivo, contra times que são melhores. Parei, né, cara? Parei. O São Paulo não está nesse momento, gente. É uma desconexão da realidade, né? Dos jogadores que tem, do momento do clube. É uma desconexão total da realidade, talvez por tudo que ele tenha vivido no clube. Então, assim, não vai mudar. E a direção do São Paulo criou uma situação para ela que é a seguinte, muito talvez do sossego que o Casares tenha para ir à padaria se deve a ter no comando do Rogério Ceni. Né? A arquibancada ontem não sequer vaiou o time, né? Tamanha perplexidade do que aconteceu, sequer vaiou o time, né? Então
E o Rogério ainda tem o apoio da arquibancada, né? Então tá aí, né, galera? Mais um vexame histórico aí do São Paulo. Não tem nem o que comentar. Acho que depois do jogo de ontem, o jogador tem que ter vergonha na cara e nem pra pedir desculpa. Os cara pedem, nem pra pedir desculpa pra torcida que lutou o Allianz, Rogério Ceni. Cara, eu não sei a opinião de você. Você já acha que o Rogério Ceni já tem que ser demitido? Na minha opinião, depois de um papelão. Olha, os caras não jogaram nada ontem, velho. Os caras não conseguiram fazer um gol, com todo respeito. Um gol no Água Santa, velho. Mano, pelo amor de Deus. Tem nem o que falar desse vexame histórico na história do São Paulo. Mais um, né? Penapolense. Né? Se lembra? Defensa e Justiça. Né? Ponte Preta. Audax. E agora, o Água Santa. Parabéns aí os envolvidos aí, ó. Caramba. Mas é uma vergonha na história do São Paulo. Comenta a opinião de vocês. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Todos os créditos aí pra Band Esporte, programa G4, link na descrição. Valeu, galera. Tem nem muito o que falar, não. Vergonha histórica. Essa eu não esperava.